Galera do YouTube, vamos para mais um vídeo. Se gostarem, deixe o seu like e se inscreva no canal. Créditos para Paulo Lopes. Isso é gravíssimo. O governo, vejam bem, usa o IBGE, que é responsável oficial pelas estatísticas, né, para dar os dados estatísticos para o governo fazer suas campanhas econômicas, né, seus projetos de governo, para o país poder se pautar onde investir, o que fazer, o que se preocupa, o que tem de responsabilidade para resolver, enfim, são dados oficiais. O governo, o que fez o governo? O governo colocou no comando do IBGE uma pessoa dele, ideológica, politizada, para manipular os números. Sim, senhor, é gravíssimo isso. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, para provar o que eu estou dizendo, da CNN, né, dessa televisão, CNN, mostrando como o governo está fazendo para que os dados sejam de acordo com o que o governo quer. Olha que ponto nós chegamos. Como confiar? E sabe quem fez as denúncias? Ou quem fizeram, que são várias pessoas, fizeram a denúncia? Vários funcionários do IBGE que não querem se comprometer, que não querem participar disso, que acham isso nojento. O governo aparelhando o IBGE para que os números sejam favoráveis à política governamental. Esses caras são capazes de tudo. Meu Deus do céu, dá até medo. Eles são capazes de fazer qualquer coisa para se manter no poder. Vejam esse vídeo, preste atenção, por favor, porque isso é sério. Aliás, isso é muito sério. Vamos ouvir. Galera, Gente, mais um ponto manipulação super total, preocupante hein? aqui. O setor do IBGE, o IBGE é o grande órgão federal que cuida das estatísticas de todo o Brasil. E é também o órgão responsável pela divulgação do PIB. Divulga mercado de trabalho, setores da economia como estão andando, faz o censo e faz também a leitura de como foi o resultado da economia inteira. Este setor específico que faz o cálculo do PIB está sofrendo baixas de funcionários, baixas importantes. Esse movimento motivou o sindicato do IBGE a se reunir, a procurar a Secretaria-Geral da Presidência da República para falar do impacto e da conjuntura atual no IBGE na produção de dados oficiais. Rita Mondin, que é a nossa comentarista economista. Rita, é importante colocar aqui a relevância do IBGE, da credibilidade do IBGE, da independência do IBGE, e o IBGE vem sofrendo uma crise de imagem desde que Márcio Pockmann, um economista muito ligado ao Partido dos Trabalhadores, identificado com a esquerda brasileira, assumiu o IBGE, e agora a crise envolvendo o cálculo do PIB. Pois é, Thaís. Boa noite. O que está acontecendo? Desde 2024, né, o IBGE, através dos seus técnicos, eles fizeram uma carta colocando a preocupação com os destinos de um órgão que é responsável pelas estatísticas do país. E não tem como a gente não traçar um paralelo de novo, né? Quando a gente vê Donald Trump, ele teve duas crises grandes com órgãos públicos nos Estados Unidos. Foi exatamente em cima do cálculo da taxa de desemprego, né, que era um órgão de estatística, e o Banco Central. E o Brasil tem vivido isso, essa politização de instituições técnicas. E nessa época, em 2024, a Rebeca Palles, que era a coordenadora responsável pelas contas nacionais, ela assinou essa carta. E vários ex-presidentes do IBGE endossaram os técnicos, exatamente alertando para o lado técnico, que não poderia ser contaminado pelo lado político. E agora, né, às vésperas, aos 45 minutos do segundo tempo, para a divulgação do PIB,
A divulgação está prevista para o dia 3 de março. No dia 19 de janeiro, assim, uma segunda-feira, como quem não quer nada, a servidora é exonerada e ela é seguida por outros técnicos, gerentes e coordenadores. O coordenador da área de bens e serviços também ele pediu demissão, o Cristiano Martins. E depois foi a vez da Cláudia Dionísio e da Amanda Tavares. A Cláudia Dionísio, ela é responsável pelas contas trimestrais, quer dizer, são todos ali do mesmo núcleo, a Amanda, a Cláudia e a Rebeca. Então, um órgão técnico ficar órfão de profissionais que estão há anos cuidando disso. A Rebeca tinha 11 anos no cargo. Então, é uma pessoa extremamente qualificada e preparada para exercer o cargo que ela exercia. E quem foi para o lugar é exatamente esse técnico do IBGE da área de pesquisa, que é o Ricardo Moraes. O que nós vamos ver daqui para frente, eu acho que na medida em que for se aproximando a data da divulgação do PIB, e principalmente dependendo dos números, a gente pode ter perda de credibilidade. E nós estamos vivendo isso hoje, por exemplo, com a indicação de Guilherme Mello. Então eu estou traçando esse paralelo e a gente viu no que deu nos Estados Unidos. Perda de credibilidade com consequências no mercado financeiro. O mercado precifica a credibilidade. Credibilidade tem um preço que ela não pode ser abalada, porque é a credibilidade de todo um país e dos números que fazem com que os investidores, não só os investidores, mas os agentes econômicos tomem as suas decisões de investimento e os investidores façam as suas escolhas entre comprar e vender um país, um ativo, seja lá o que for. Então isso é muito sério, é extremamente sério. O IBGE volta a viver uma crise por causa de discordâncias entre gerentes e a presidência. Entre as demissões está a da responsável pelo departamento que mede o PIB. A divulgação do número que mostra o crescimento da economia vai ser em março. O clima entre a direção do IBGE, presidido pelo economista Márcio Postman, e os servidores das áreas técnicas não é nada bom. O motivo é a posição contrária de setores a projetos da direção. De acordo com os servidores, o sentimento é de caça às bruxas. Quem não concorda com projetos de mudanças propostos pela direção está fora. É o que aconteceu com a coordenadora de contas nacionais, Rebeca Balles, exonerada da função de chefia na semana passada. Ela comandava o setor que calcula o Produto Interno Bruto. Colegas de Rebeca ficaram surpresos, já que ela é uma das profissionais mais experientes do Instituto, com 24 anos na área de análise do PIB e 20 em coordenação. Eu fico aqui a pensar comigo e queria passar para vocês, se os caras lá do governo são capazes de fazer isso, o que é que eles não são capazes de fazer? Por isso que a gente desconfia das eleições, a gente desconfia da justiça, a gente desconfia do que ele promete, desse governo que promete muito e faz pouco, né? Do que esse governo fala e realiza, porque eles são capazes de tudo. Infelizmente, meus amigos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Precisamos ficar atentos.